A crise dos séculos. Ah! Por que aquele dia é tão grande, e não houve outro semelhante? E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. O cumprimento dos sinais dos tempos prova que o dia do Senhor está próximo, às portas. A crise aproxima-se furtivamente de nós. O sol brilha no céu, seguindo seu trajeto usual, e os céus ainda declaram a glória de Deus. Vejamos agora que Jesus Cristo alertou os apóstolos em seus dias, quanto aos sinais que indicavam a sua segunda vinda, fazendo uma ilustração, comparando como nos dias anteriores ao dilúvio. Veja escrito na Bíblia. Abre aspas. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Fecha aspas. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Os homens ainda comem e bebem, plantam e constroem, casam-se e dão-se em casamento. Os negociantes ainda compram e vendem. Lembre-se que nos últimos dias de história e vida da humanidade na Terra, o mundo estaria corrompido. Sobre este episódio o apóstolo Paulo também deixou escrito. Vejamos. Corrupção dos últimos dias. Abre aspas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Fecha aspas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus é fiel em nos acordar, pois, estamos dormindo e, vivenciando, exatamente o tempo escrito. Complementando os textos bíblicos citados acima, entendemos que os amantes de prazeres ainda enchem os teatros, cassinos de festas, as corridas de cavalos, os antros de jogos. Prevalece a mais alta agitação, e, no entanto, está rapidamente a findar-se a hora de graça, e cada caso está para ser decidido eternamente. Satanás vê que seu tempo é curto. Pôs ele todos os seus agentes a trabalhar, para que os homens sejam enganados, iludidos, e estejam ocupados e encantados, até que termine o dia da graça e para sempre se feche a porta da misericórdia. Peçamos ao nosso Deus, misericórdia, para acordarmos desse profundo sono. Bom, continuando. O apóstolo Paulo nos falou como estaria o caráter das pessoas antes da volta de Jesus, incluindo uma parte que são componentes da Igreja de Deus. Quanto a esse tempo que estamos vivendo, antes da primeira vinda de Jesus, Deus já deixou escrito, pelo profeta Daniel que sua igreja estaria passando por tempo de angústia. Abre aspas. O tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Fecha aspas. Daniel capítulo 12, versículo 1. Logo desabará sobre nós, e precisaremos de uma experiência que muitos se acham por demais indolentes para buscar. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote faz a expiação por nós, devemos buscar tornar-nos perfeitos em Cristo. Abre aspas. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Nem por um pensamento podia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra em corações humanos algum ponto em que possa firmar seu pé, é acariciado algum desejo pecaminoso,
por meio do qual suas tentações firmam seu poder. Cristo, porém, disse de si mesmo. Abre aspas. Já não falarei muito convosco. Se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Fecha aspas. João capítulo 14, versículo 30. Satanás não pode achar no Filho de Deus coisa alguma que lhe possibilitasse a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele nenhum pecado, para que Satanás prevalecesse. Este é o estado em que se devem achar os que hão de subsistir no tempo de angústia. Virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto, chamará os céus, e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Salmos capítulo 50, versículo 3 a 5. The Review and Herald, 14 de março de 1912.